E aí, comunidade? Ô, louco! E esse que é isso? Lotus Cash. A gente está com um pessoal muito especial aqui. Então, antes da gente começar, se apresenta um pouco. Foi especial, fiquei honrado. Quem é você? Qual é o seu perfil? Legal, eu sou o Nicolas, né? A gente criou aí a empresa que nasceu da análise de perfil comportamental, basicamente, né? De conhecimentos que a gente foi aprendendo nessa análise de perfil comportamental. Acabou migrando aí para Neural, né? Que é a nossa nova marca aí. Tem uma coisa nova chegando, então. Nosso design, né? A gente conseguiu chegar num consenso de uma nova forma de se comunicar, na verdade, com o nosso mercado. Que legal, né? Nova forma de comunicar. E isso pra gente é muito importante, né? Porque marca um novo começo também, onde a gente não só expandiu os produtos que a gente está querendo atender, mas também consegue se comunicar melhor e endereçar melhor o que a gente pode resolver dos problemas aí das empresas, dos líderes, das pessoas. Já falar um pouco disso aí. Então. Legal, já. De bola, esse foi o Nicolinha e o C, Jonathan? Nicolinha. A gente chama a brincadeira interna aqui, né? Que é o Nicolás Maduro. Meu feliz Nicolás. E fala você. Eu sou o Jonatas, o famoso coach curioso aí da antiga B2B e agora da Neural. E a gente está aqui realmente mesmo para melhorar os processos, né? Então essa questão de transformar a B2B agora em Neural fez muito mais sentido, né? O propósito realmente agora veio à tona e a gente está conseguindo linkar melhor nossas informações, o que a gente quer passar para as pessoas ou para as empresas com o nome Neural. Até vou fazer um gancho do que você falou no podcast passado, né, no papo a gente falou sobre a marca deles, inclusive, né? Você viu que ele falou aqui agora? Que a marca fez um novo, tipo assim, redesenhou o que eles iam fazer. Fez sentido. E fez sentido isso, fez né? Fez sentido. Cara, que louco isso. Porque assim, quando vocês me contaram o sonho, né? A gente não imaginou que ia ficar pra gente ainda é empolgação, tá? Ainda não é processo, né? Mas realmente o que a gente estava falando até no podcast passado, inclusive hoje a gente discutiu sobre isso também, né? Sobre outro cliente e tal. E a marca realmente, cara, dá uma outra visibilidade, uma outra cara e de repente melhora o produto não é aquele mais, não é? Ou muda, ou contém outro novo. É muito louco, né? É que assim, o que eu senti é que faz você sonhar mais, né? Faz você entender onde você quer chegar. Eu acho que você começa a colocar de uma forma um pouco mais concreta, né? E começar a visualizar. Eu acho que grande parte de você realmente alcançar alguma coisa é você visualizar e entender onde você quer chegar. E aí a gente já tem um sonho de como seria essa empresa, mas agora a gente já consegue enxergar, né? A marca, o leão na porta, né? Você já começa a entrar em detalhes. A caneca, a camiseta, então você já começa a ver onde que vai estar entrando. E o legal é que o leão sempre esteve desde o início, né? Desde o início, passou pelo leão, ficou aí 2, 3 semanas, ao menos discutindo a marca e falando, não é isso, é isso, é isso, não é isso, é isso. Aí um belo dia, quando o leão apareceu. Aliás, né, a gente fez, né, aquelas fotos que eu tirei, aquelas gravações, ela é realmente uma apresentação do brainstorm, como a gente sofreu ali naquele percurso, né? Sofreu. Vai ter um vídeo, um negócio bacana, a galera acho que vai entender mais o que a gente está falando, né? Quem assistiu. Isso que eu ia falar, antes da gente abordar um pouquinho de como que foi esse impacto da nova marca, mesmo falar o que vocês fazem com o afegão médio que chegou agora e fala, tá legal, eu gostei, o leão é da hora, mas e aí? O que tá acontecendo? Eu vou passar, faz aí. Assim, na verdade, hoje a gente entende que existe uma dor muito grande dentro das empresas, né? Isso chamou muito a nossa atenção. Ambos a gente já trabalhou em empresas por aí, então a gente entende como as pessoas crescem nas empresas, às vezes, por merecimento, por tempo de casa e tudo mais, e acabam sendo colocadas em funções que às vezes não correspondem exatamente ao melhor perfil. Você acha um funcionário tão bom no que ele executa, e você quer dar uma oportunidade para ele maior, de dar um cargo de liderança, que ele não está preparado para aquilo. Então você acaba matando um excelente operador que está ali, satisfeitíssimo com o que está fazendo, com o que está ganhando, e você traz para um cargo de liderança e você acaba matando aquele funcionário. Depois você não pode retornar ele para fazer aquela função. Dali para ou ser demitido ou você tentar arrumar uma outra forma de motivá-lo novamente. Então a gente entendeu que o perfil não é só pessoa física, e sim tem a parte comportamental, tem a parte dos motivadores que motiva ela, o que faz ela
desenvolver mesmo como pessoa e como profissional. Então, são vários tópicos que juntos, né? Uma coisa que a gente sempre fala, até hoje, eu estava numa empresa, a gente estava conversando sobre isso, e é uma história que todo mundo se relaciona, né? Então, assim, você tem lá um vendedor, o exemplo do vendedor super bom, vende muito bem, bate as metas, é o melhor vendedor da empresa. E aí a empresa, ela pensa, nossa, se eu não promover esse cara, eu vou perder, né? A própria sociedade, né, o meio que ele vive, né, ele tá lá, se é 10 anos vendedor, nossa, devia ser gerente já, né? Aí ele fica pensando, nossa, realmente, né, devia ser gerente já, né? Acaba tentando naquilo, né? Ele leva aquilo para ele, né? Então ele acaba levando isso que ele acredita e começa a virar uma dor. Então ele começa a entender, se a empresa não promover, se eu não puder crescer aqui, eu vou procurar outra coisa, vou procurar em outro lugar. E a empresa, com medo de perder, às vezes promove. Só que para você se tornar um gerente de vendas, você tem N outras tarefas que você vai cumprir que são processuais mesmo, de controle, gerenciar as pessoas e tudo mais. Mas são mais burocráticos. Que foge da venda normal, né? Então, se essa pessoa não está preparada para assumir determinado cargo, ela vai acabar... A empresa perde um excelente vendedor, né? Um exemplo, perde um excelente colaborador que está performando, está fazendo resultado para a empresa, né? E acaba colocando e criando uma pessoa que, com o tempo, ela percebe que não era aquilo que o perfil dela, não era aquilo que ela realmente nasceu para fazer, né? E ela acaba perdendo, e acaba depois saindo da empresa, você perde dos dois lados, né? Então, quando eu falo isso numa empresa, quando a gente está conversando com a RH da empresa, eu assim, nossa, já vivi isso, eu já trabalhava, né? Já aconteceu isso comigo. Agora, se você traz qual é o nosso objetivo? A gente traz tanto para esse vendedor, enquanto ele ainda é vendedor, o quanto é importante, o quanto ele tem que amar o perfil dele e entender o quanto ele tem de valor fazendo o que ele faz, né? E quanto o perfil dele está alinhado com aquela função. Que aí quando chega alguém para falar para ele, nossa, você não vai ser gerente? Ele fala assim, claro que não, estou super feliz fazendo o que eu vendo mais que o gerente, eu vendo mais que todo mundo, né? Então, para que eu vou ficar sonhando com algo, querendo crescer? E a empresa também entender que, valorizando aquele colaborador de outra maneira, ou seja, bonificando, gratificando, ele não precisa simplesmente pegar e promover, criar uma nova função, né? Dar mais atribuições que fogem do que naturalmente é bom, do que naturalmente ele performa melhor. Então, acho que isso tudo essa dor de entender que existe muito disso, desde pequenas empresas até grandes empresas, né? De fazer um modelo específico, falar assim, todo mundo tem que ser igual. Para ser promovido é o tempo de casa, né? Ou o que aconteceu. Então, o próximo passo para você. A pessoa entra na empresa como estagiário e o gestor já está pensando assim, nossa, esse cara um dia vai ser gerente, então ele tem que virar assistente de vendas, aí depois ele vai virar price, depois ele vai não sei o quê, até ele vai virar um dia, né? Então ele está lá com 10 anos de casa e acaba acontecendo isso, né? Só que não está levando em conta, de fato, o que seria o ideal para essa pessoa, né? Para, de fato, ela crescer, para, de fato, ela trazer mais resultado para a empresa. E também a empresa entender também que a bonificação tem que ser igual para todos. Alinhar isso, exatamente. Alinhar isso com o propósito da empresa também é difícil, né? Porque a empresa, às vezes, também não tá muito claro o que espera dos colaboradores, né? A cultura que ela quer impor, o formato do trabalho. E a grande verdade é que as pessoas ditam como vai ser a cultura dessa empresa, né? Então, se a empresa está achando, eu quero fazer atendimento rápido, eu quero responder, eu quero ser mais direto, mas se ele tem uma série de pessoas trabalhando naquele departamento que tem um perfil totalmente diferente com isso, um perfil mais estável, um perfil mais calmo, um perfil mais planejador, que não vai direto ao ponto, ele pode implementar isso, mas não se sustenta. E com o tempo aquilo vai morrendo, né? E a empresa não consegue transferir essa forma, esse modelo, esse sentimento para o cliente, para o mercado, para quem ele precisa, né? É verdade. O famoso plano de carreira, você acha que eu não vou falar que por causa da pandemia isso começou a ficar mais forte, mas o fato é que mudou bastante coisa, né? A gente percebe. Inclusive hoje no café a gente estava, acho que a segunda vez, né, moça? A gente estava no café e aí pela segunda vez uma colaboradora de alguma empresa aqui que a gente não conhece falou: ai, que legal que vocês fazem o que vocês gostam, né? Porque eu nunca fiz o que eu gosto. Caramba. Né? Aí uma outra falou, provavelmente é da mesma empresa, né? Provavelmente. Nossa, que legal, né? Porque eu nunca fiz o que eu gosto. Nossa. E ela se formou, eu escutei ela falar em duas formações importantíssimas, cara, da área. E ela falou que não está feliz com o que ela está fazendo na empresa. E aí você falou, de repente ela está no lugar errado dentro da empresa, né? Às vezes ela está por necessidade, né? Apenas pelo dinheiro. Às vezes o buraco é muito mais embaixo, né? Como você falou, é a limitação entre dinheiro e a grande carreira que todo mundo tem que fazer. Porque assim, na verdade assim, eu falando
por mim. Quando eu comecei a trabalhar, por causa do dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então, independente de onde eu for, eu vou continuar trabalhando. Fiz faculdade porque eu estava para manter meu emprego. Não fiz a faculdade que eu queria fazer medicina. Não podia fazer medicina, fui fazer administração para continuar meu trabalho. Então, muitas pessoas ainda são assim, acho que do meu tempo, do nosso tempo, muitas pessoas foram dessa forma. Hoje o mundo está mudando. Hoje as pessoas estão buscando mais fazer o que gostam, fazer o que gostam. Não mais fazer só por causa do dinheiro. Então, elas estão buscando mudar. E uma parte importante que o Nicolas falou foi realmente dessa parte cultural da empresa. Às vezes a empresa planta uma cultura, mas ela contrata as pessoas que não têm essa cultura, não vivem essa cultura. Para eles é uma outra cultura. Eles estão visualizando uma outra cultura e o dono está visualizando outra. E não faz uma pesquisa para saber se a cultura dele está engajada com os funcionários dele. Isso é muito importante. Uma coisa também que eu vi hoje, também a gente estava com uma empresa e estava discutindo com o RH. E ele falou, e ela me falou exatamente isso. Ela falou assim, nossa, eu estava comentando de um trabalho que a gente fez numa empresa, onde o gestor, o dono da empresa, né, o líder, ele entendeu que uma determinada pessoa ela seria muito melhor para o estoque, por exemplo, do que para estar ali em vendas. Né? Então ele tem um perfil mais sistemático, mais controlador, mais analítico, detalhes. Né? Então, ele percebeu que transferindo essa pessoa, tirando o time de vendas e colocando para controle de estoque, ele ganharia muito. Né? O feedback que a gente teve, por exemplo, dessa pessoa hoje, ela está super feliz trabalhando onde ela está, porque ela está trabalhando com coisas totalmente sistemáticas. Né? Então, se você analisar como que a empresa ia perder, daqui a um tempo aquela pessoa não ia performar em vendas e ser mandada embora, né? Ou ia sair, porque ia achar alguma coisa que tivesse mais relação com ela, né? A pessoa ia ter que contratar outra pessoa de repente para o estoque, que não entende da empresa, que não passou, então gastou mais dinheiro, tudo isso. Mas eu acho muito pior para essa pessoa que sai dessa empresa e ele vai buscar o quê? Ser vendedor de novo. E as empresas vão contratar ele por competência técnica. Ele entra, às vezes, num ciclo de frustração, talvez. E aí ele fala, nossa, será que eu estou fazendo errado? Porque muitas vezes ele entra como vendedor e acaba ficando. As empresas hoje que elas fazem, ficou 3, 4, 5 meses. Não está performando, não dá treinamento. Treina a pessoa. Aí fica lá mais um ano. Não está dando certo, não dá mais um treinamento, não dá mais uma chance para ele. 2, 3 anos. Aí fala, não deu mais. Aí o cara sai, ele vai procurar emprego de vendedor, currículo, está lá o quê? 3 anos como venda. O cara ficou 3 anos como venda, então vou contratar ele como vendedor de novo. E isso vira um ciclo vicioso. Como você falou, vira um ciclo onde ele às vezes não consegue sair. Né? Eu tenho essa visão engraçada, né, que eu sempre falo para o né, que eu nasci num ambiente de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento, de aplicativo. Você nunca entrou em banco, não é? Nunca entrei num banco, tô nessa geração nova. Como eu entrei nesse... A gente fala que é o... Nunca foi num banco, cara. Fala que é um ambiente de startup. Não, que a galera gente tava bravo, porque é o seguinte, demorou acho que 2 segundos pra transferência entrar, entendeu? Olha isso, cara. Nossos problemas são outros. Na minha época, meu pai e minha mãe jogavam na fila, lá falou, fica aí, filho, pra sentar lá, chegar na frente, eu vou E aí eu acho que os 2 problemas que a gente mais enfrenta a gente é tão num ambiente de startup, é tão velocidade, que ou as pessoas não conseguem acompanhar a gente, e não é nem questão de competência, é questão de ambiente mesmo, tá acostumado de... A gente sempre fala que essa frase, que é tipo, esse cara é muito CLT. Esse cara, ele não... Nossa, a gente fala isso nesse ambiente. Hoje a gente a gente tem um processo assim que ele é muito sério pra gente, né? Sim. Todo dia a gente fala com todas as pessoas das equipes, todos os projetos, todos os dias são dedicados pelo menos 10 minutos pra falar. A gente quer conversar todo dia com todo mundo. E a gente, cara, é muito rápido nas decisões e nas ações, né? E tem pessoas que chegam pra gente quando desenham o PowerPoint, caraca, meu, esses caras vão ser foda aí, a gente vai animar e tal, quando a gente fala, caraca, o cara sabe que é uma API. E é uma startup. E é uma startup. Tecnologia. Vamos ter que estudar, vamos ter que reeducar a pessoa de novo, né? Porque eu acho que ela se perdeu em algum momento. E aí, cara, por isso que ele fala, né? Que às vezes as pessoas não acompanham, não é porque elas não são competentes. Exato. Como você falou, elas são especialistas naquilo que elas fazem. Sim. E tem que ter essa maturidade de falar assim, puxa vida, tá legal. O Mozart, por exemplo, tem uma área que ele manja pra caramba, e tem uma área que eu manjo e a gente se complementa em determinado momento, né? Na hora da ação. E se a gente não fizer essa visualização também, aí o externo, cara, a gente se frustra muito. Porque tem um fluxo de frustração. Que não tem comunicação. Fluxo de frustração porque não tem comunicação. Legal isso, né? Inclusive isso vai vir a pauta para o nosso material de amanhã. Isso é um problema que a gente enfrenta. O outro, acho que foi para os outros negócios que a gente já teve, que
Quando entra no ambiente que a gente gosta do que a gente faz, a gente está acostumado com a aceleração, a gente tem, em teoria, uma cultura muito forte. Tem um propósito muito forte. Por que a gente tem esses jargões de esse cara é muito CLT, ou, por exemplo, qualquer funcionário tem que ter visão de empreendedor. A gente meio que entra num ambiente assim. No outro negócio que eu tive, acho que eu contei para vocês num ambiente, inclusive na hora que a gente foi criar a marca, que a gente tinha uma empresa de assessoria comercial, a gente tem até hoje, e a gente tinha um funcionário que era vendedor, inclusive era muito boa. Só resumindo a história, a gente fez uma contratação, aquela famosa história de vendedor mesmo que aconteceu, que era 2 candidatas. A primeira ela era uma gerente de vendas, que teve todos os anos de treinamento, tudo, talvez passando por esse ciclo. E o que aconteceu? O principal, posso colocar, função deles era o cold call, que não é o telemarketing, você ia fazer essas ligações. E a gente deu um mês de teste para as duas, para a pessoa entender, porque era um sistema estilo SAP, era bem complexo, ela tinha que aprender. Show de bola. Passando esse um mês, a segunda candidata que estava trabalhando com ela era uma pessoa vendedora de rua, acabou de sair da faculdade, vendia brigadeiro com a mãe. Aí você fala, normalmente uma pessoa olhando só currículo, a gerente vai ter maior desempenho. Sim. Fechou 30 dias, a gerente não conseguiu fazer 10 ligações. E a mocinha que estava começando, ela fez 95 e estava triste, porque ela queria bater mais de 110. Aí você fala, olha que diferença absurda. E, obviamente, a gente contratou a menina do brigadeiro e, cara, ela ficou mais de 3 anos muito feliz com a gente, vendendo, batendo meta. Tipo, tava vento em polpa, tipo, não tinha nada que deixar ela mais feliz. Aí lá vai o dono da empresa falar, e se ela fosse empreendedora, será que ela ia ganhar mais dinheiro? Vamos chamar ela para sócia? Cabeça de empreendedora achando que tá tudo bonito. Nossa, ela ficou feliz, aceitou, show de bola. Passou 1 mês e meio, não começou mais a bater meta. Começou, tipo, deu 6 horas, ela saía. A gente pensou, nossa, mas agora ela é uma sócia, ela tinha que pensar como dona da empresa. Ela tem que se sentir dona do negócio, como trabalhar para isso. E não foi acontecendo, ela foi deixando de bater meta, ela não participava das reuniões. E aí ela era uma pessoa, e a gente achando negativo, tipo, ela saía às 6 horas e falava, gente, bati tudo, tá incrível. Aí na reunião de alinhamento, nossa, não bati nenhuma meta. Chegou ao ponto que um dia ela pediu demissão. Então, talvez, até pegando do lado que vocês falaram, a gente errou a mão no passado de achar que, nossa, ela está tão bem, vamos dar um cargo muito maior para ela, vamos dar uma responsabilidade enorme. Ela saiu, né, do que era o propósito dela, né? Não, mas isso acontece bastante. Eu vejo que também a gente conversa bastante com os RH das empresas, né, e uma das coisas que acontece, o RH ele é uma parte de apoio. Assim, a vaga é do gestor, né? Sim. Então o que acontece muitas vezes? O gestor vai lá, abre uma vaga, pede apoio do RH, o RH faz seleção, traz pessoas, faz todo o processo. Aí ele seleciona 3, 4 pessoas finais lá para poder fazer entrevista. Na entrevista com o gestor, o que acontece? O gestor, a gente tende a contratar pessoas que a gente cria empatia ou que a gente cria um certo rapport, né? Então o gestor chega e fala assim, nossa, esse moleque vai dar certo, esse menino vai dar certo, essa menina vai dar certo. Parece eu quando era mais jovem, né? Então, Estou me vendo aí como estou me vendo ali, então vamos trazer que vai dar certo. Só que quando a gente dá essas ferramentas para o RH da empresa, é legal porque o RH, tanto o gestor como o RH, eles vão começar a conversar de uma outra maneira. Vão começar a procurar os perfis que se completam. Exatamente, eles vão começar a olhar e falar, tá bom, tem essa pessoa que a gente adorou, ela é uma excelente funcionária, vamos trazer ela no segundo momento, né? Mas quem a gente precisa para resolver o problema hoje? Ser um perfil complementar e ser. Então, essa forma de realmente um time, né? Exatamente. Mas que ferramentas é essa? Agora eu fiquei curioso. Então, na verdade, assim, a gente tem um programa que a gente usa, né? Que, na verdade, muita gente usa uma ferramenta de contratação, ou as pessoas usam simplesmente uma ferramenta de análise de perfil, né? Agora, dentro desse contexto da Neural também, a gente está fugindo simplesmente de ser uma ferramenta pontual. Isso também tem ajudado bastante. Então, a ideia nossa todos os serviços que a gente presta realmente como se fosse um programa. Então, ou seja, o programa de contratação, né, o Talent Search, então você vai fazer a contratação, a gente vai ajudar todo o RH, o gestor a fazer a contratação da pessoa correta, no perfil correto, para aquela função, alinhado com o cargo, a arquitetura que a gente monta para aquele cargo, descrição, competências, tudo. Soft skill e hard skill. Os dois, mas a gente vai também fazer o acompanhamento desse colaborador. Porque a ideia é prepará-lo para que ele possa realmente estar alinhado com os propósitos, valores e motivações que aquela organização espera dele. Então, assim, tanto é que na nossa forma de precificação nova,
a gente tem um valor do serviço para fazer esse trabalho, né? Mas grande parte do que a gente recebe desse serviço vem depois, que de fato esse colaborador conseguiu performar dentro daquela organização. Então, assim, a gente confia, né? Eu confio que o formato que a gente faz traz uma porcentagem de assertividade muito maior, né? Tanto é que a gente coloca grande parte do que a gente recebe depois, quando essa pessoa já conseguiu realmente passar das fases de implementação, de início naquela empresa, e o próprio gestor reconhece, não, é a pessoa correta. Você passou da experiência de 3 anos. A gente tem um conjunto, então, de ferramentas, não é uma só, né? Não é uma só. Porque cada empresa, assim, não existe um perfil ideal ou um perfil de vendedor, né? Muita gente fala isso, né? Qual que é o perfil do vendedor ideal, né? Como é que funciona? E aí a gente acha que o mesmo perfil que vai funcionar para uma empresa de logística é para uma empresa de prestação de serviço. Tem um termo técnico, né? O Hunter, e o outro não lembro agora, que é o Hunter é aquele que acha mesmo, caça os, sei lá, a venda perfeita. É o Red Hunter e o Job cuidador, né? Isso. Na verdade, assim, o que a gente gosta de fazer é ajudar o líder, ajudar o gestor, ajudar a empresa. Então a gente pode até fornecer ferramentas, criar a vaga, fornecer o link para ele divulgar, fazer todo esse tipo de trabalho. Então de fato, quando você vai fazer uma análise desse tipo, né, você tem que entender a empresa, né? Sim, o ideal mesmo para você contratar a pessoa certa ali seria você ter pelo menos o time inteiro mapeado. Você saber qual peça que está faltando ali para a roda das competências rodarem perfeitamente, para ter um equilíbrio legal com o time. O ideal seria isso. Mas tem como também montar só da pessoa que quer ser contratada, porque o líder vai estar junto, vai estar a pessoa do RH, a gente consegue montar um programa para falar quais as competências você quer para essa pessoa, para exercer essa função. A gente consegue construir todo esse cargo dentro das nossas ferramentas para poder buscar a pessoa desejada, tanto na parte técnica quanto na parte de competências. Como todo sistema, o sistema traz dados, né? E aí faz um match, dá uma porcentagem. Mas é importante ter o humano ali, a pessoa realmente trazendo as dores, trazendo a necessidade para a gente ir alinhando, porque a análise de perfil não é feita simplesmente só no DISC, não, são várias teorias juntas que realmente trazem, e a combinação dessas teorias é que realmente vai trazer, eu acho, assertividade na hora de contratar, ou de mover alguém no time, né? Então, a nossa forma de trabalhar, eu não chego para um líder, ou para um gestor, ou para um empreendedor, né, para alguém de uma empresa, assim, você deveria pegar essa pessoa e colocar lá, né? Então, mesmo nesse exemplo que eu dei, onde saiu uma pessoa do departamento de vendas e foi para o estoque, por exemplo, né? A gente deu conhecimento, ferramentas e dividiu informações com o gestor da área para ele entender que esse seria o movimento. Porque eu não tenho como mensurar quando que esse movimento é ideal para aquela empresa. Tem N fatores, né? Se eu tenho dinheiro para fazer a transição, se a outra área vai aceitar a pessoa. Então tem uma série de coisas internas, né? Que depende realmente de quem está vivendo internamente ali, que conhece o processo de vida interno e essas coisas. Mas você imagina, se a gente faz um trabalho desse com todos os líderes chaves da empresa, essa conversa entre líderes para trocar as pessoas ou movimentar as pessoas é muito mais fácil. Porque eles vão entender, nossa, eu tenho uma pessoa no meu time que seria ideal para o seu time. E você não está performando para mim, mas pode performar para você. Mas imagina, são líderes de áreas diferentes, mas que como empresa tem um propósito único. Sim. Entendeu? Então, mas aí tem que entrar uma mentalidade muito nova. Mas é o que ele falou, ele vai primeiro ele tem que fazer um diagnóstico para entender como a empresa funciona, que é, se eu não me engano, você falou outro dia, DNA organizacional. E aí esses líderes começam a se conversar, né? Acho que começa por aí, né? E pensa bem, a pessoa que está sendo trocada, às vezes ela está no ponto de ser demitida naquele setor. E você trocando de setor, pode se dar super bem no outro setor, performar como nunca performou no outro setor. Então, você acaba salvando a pessoa. E você deu, eu acho que é o mais prático possível, que você pode até falar pra gente, que era aquele exemplo do chefe que tinha uma deficiência e o funcionário que tinha uma deficiência, eles se complementaram. Você falou de um exemplo desse mais específico, né? Você lembra? Isso acontece. Você tem, às vezes, assim, dentro de uma empresa um pouco maior, você tem times, o formato dos times são bem parecidos, né? Então você tem lá, por exemplo, o gerente, o supervisor, o coordenador, o analista, o assistente e tal. E aí você tem, às vezes, times com o mesmo formato, com a mesma estrutura, um performando muito bem e o outro performando mal, né?
E aí você às vezes coloca a culpa no líder, coloca a culpa no time, né? Você vai tentar entender, né? A gente é muito a gente como ser humano, a gente quer botar a culpa em todo mundo, né? Assumir a responsabilidade é difícil, né? Então essa é uma outra conversa que a gente precisa ter sobre autorresponsabilidade. Mas e aí quando você vai analisar mais profundamente aquele time, você começa a entender que aquele líder não é porque ele é infinitamente melhor que o outro, mas é porque ele tem pessoas dentro da equipe que complementam o perfil dele. Então, naturalmente, coisas que para ele é um pouco mais difícil ou custoso para executar, ele tem alguém no time que dá esse suporte, ele tem alguém no time que complementa. E aí, se a gente começa na verdade, tem que ter para complementar ele, porque ele não é perfeito em todos os âmbitos. Então, ele precisa ter as pessoas certas para poder complementar aquela gestão assim, dele. Começar a entender que determinados perfis, por exemplo, são perfis autoexecutores, né, que realmente executam, que fazem muito, que fazem rápido, né? Só que tem uma certa dificuldade de delegação. Sim. E aí você pega uma pessoa, por exemplo, um dono de uma empresa, um gestor, um líder, ele fala, nossa, meu sonho é que todo mundo fizesse tudo e eu pudesse realmente só planejar essa parte estratégica da empresa, né? Dentro de uma escala, você tem lá, ou você está na área profissional, você está no âmbito operacional do negócio, né? Então você está fazendo tudo e tal. Você pode ir para o nível tático, onde você já tem pessoas ajudando, você já tem pessoas colaborando, terceiros que seja, enfim, mas você não precisa estar em todos os lugares, né? Mas você acaba flutuando e estando, né? Ou você está no nível de gestão, de gestor mesmo, onde você pode simplesmente cruzar o braço e as coisas vão acontecer. Porque eles precisam da sua cabeça, não da sua mão, entendeu? Então chegar nisso é difícil. Sim, né? porque é quase um sonho, né? Mas acontece. Mas muitas vezes você quer isso, só que o seu perfil é de realmente segurar as informações. Sim. É de querer executar. É de parar para pensar e falar assim, nossa, por que eu vou passar para o molder de uma tarefa, sendo que demora mais para explicar para ele do que eu simplesmente chegar aqui e fazer? Sim. Né? Então aí aí você começa a absorver tanta coisa e aí começa a não entregar o que precisava entregar. Não seja um acumulador. Não é? Então, isso pode acontecer. Então, é muito importante dentro do processo, né? A gente mistura, assim, muitas ferramentas do coaching dentro do nosso processo, né? A gente não usa muito o nome coaching nos negócios, mas a ideia é que tem ferramentas realmente dentro do processo que são muito esclarecedoras e ajudam muito a trazer clareza para o que você está fazendo de errado, visualizações e tudo mais. Então, isso é muito legal. Então, se você começa a utilizar essas ferramentas, você começa a enxergar pontos de melhoria em você. Criar consciência, né? E criar um plano de ação de verdade, né? Porque, na verdade, assim, se você parar para pensar, o coaching o que é? É como se você pegar um projeto, né? Você vai analisar o estado atual, vai ver onde você quer chegar, vai montar um plano de ação, vai tirar todos os problemas, tudo que aconteceu no meio do caminho para que você realmente não pare o seu plano. E tudo que você faz na vida é isso, certo? Né? Você vai começar alguma coisa nova, você tem que fazer isso. Eu acho que Só que nem sempre você continua, né? Às vezes você para no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum, então... Nas mídias aí, que é o líder do futuro, né? Inteligência artificial para ajudar o líder com os dados e tal. Vocês estão dentro das empresas, vocês têm essa visão um pouco mais clara. Como que é o líder do futuro para vocês? Ele é esse cara mesmo maior que a Olic ou ele é um cara mais suavão, de boa? Na verdade, assim, se você for parar para pensar, né, qual é a função do líder, né? É realmente fazer com que as pessoas do seu time performem mais, né? Então ele está ali para ajudar, ele está ali para servir, na verdade, né? E o que está acontecendo com essa revolução tecnológica, eu vejo que assim, imagina, né? Hoje a gente faz qualquer coisa, a gente tem um Trello de graça, a gente coloca, cria como se fosse um projeto, né? Então você começa a pensar de uma forma muito mais estratégica, planejada, né? Então, e eu acho que uma coisa que eu via muito a falta de informação faz você tomar a decisão errada, né? Então, em tudo na vida, né? Então, tudo. Então, por que do líder ia ser diferente? Imagina, se ele não tem informação suficiente, como que ele vai tomar decisões assertivas, né? Sim. Então, isso tem ajudado muito. Então, eu vejo que o líder realmente entende o papel dele de servir, ele entende que o resultado que ele tem que trazer tem que ser através do time dele e das pessoas. Isso é uma informação que está em todo lugar, então hoje está disponível, né? Antigamente não era. E mesmo as pessoas que disponibilizam esses conteúdos, isso na internet, né? Porque hoje em dia Google pegou, colocou, acha qualquer coisa, né? Uhum. Aí você vê, sei lá, uma pessoa, uma grande pessoa que é reconhecida como o melhor profissional de vendas B2B. Aí você vai ver ele está puxando informação da onde?
de uma pessoa que já estava fazendo isso há 30 anos nos Estados Unidos, entendeu? E que todo o material é em inglês. Então, há 30 anos o cara está falando a mesma coisa. Hoje, simplesmente, a gente chegou na gente. Foi traduzido, foi colocado para a nossa realidade e hoje a gente tem acesso, né? Então, assim, essa distância, né? Eu não vivi numa época, assim, eu tive a oportunidade de começar a viajar para fora muito cedo. Então, você via coisas novas, né? Então, assim, com 12, 13 anos eu vi celular no exterior, plano era um crono, né? Era R$1, na verdade, né? E depois de 15 anos chegou isso aqui, né? Do tipo, por R$1 você pega uma linha, um celular, você vai pagar só a mensalidade, né? Eu achei fantástico, nem existia celular no Brasil. Aí quando você vai para a Noruega, por exemplo, eles vendiam a R$1 um celular Nokia, né? Eu falava, nossa, cara, um celular pequeno, Nokia. E aqui nem tinha, né? Depois começou a Telesp, os tijolão da vida, e assim foi, né? Então, acho que esse pessoal acabou... agora, esse tempo diminuiu muito. Então, o negócio é lançado hoje mesmo está aqui. Então, assim, de manhã está aqui, né? E já traduzido. Já traduzido, né? E também as redes sociais e tudo mais, né? Que, assim, você postou uma coisa aqui e, de repente, vira viral e está em todos os lugares do mundo. É rápido, né? É segundos, né? Então, mas por outro lado também, a gente tem que realmente olhar muito o que a gente está falando, né? As pessoas são todas diferentes, então às vezes você coloca aqui uma frase, a pessoa entende como se fosse uma agressão, né? E aí vira esse rolo, vira esse problema, né? Principalmente na área política, né? Se você tivesse que fazer hoje, assim, se você tivesse que fazer vamos dizer assim, um DNA do governo de São Paulo, por onde vocês começariam? Polêmico, hein? Por onde eu começaria? Pode ser bem resumido. Pode falar para os Doris fãs, né? Que é Dory Lovers. Não, assim, eu não gosto de falar muito dessa questão de política, nem religião, essas coisas, porque assim, eu respeito bastante cada um acredita, porque eu entendo assim, na minha forma de ver, claro, existem pessoas boas e ruins no mundo, né? A gente já viveu, existem bons profissionais mas eu acho que todo mundo hoje é meio que resultado do que acabou vivendo na vida. Então, assim, se a pessoa hoje ela está fazendo mal para o outro, com certeza ela também sofreu muito mal de alguma razão, por algum motivo, né? Então, saber entender isso, para mim, é muito importante. Então, eu vejo assim, para mim é importante tentar pensar o lado positivo. E não é fácil, tá? Então, assim, para mim também é difícil. Então, às vezes está numa situação de falar, nossa, a pessoa está querendo sacanear, né? E você, como que eu tiro algo positivo disso, né? Como que eu vou, né? Como eu vou tirar algo positivo disso, né? Mas é importante, eu percebi, então não vou fazer, não vou participar, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Então, assim, quando eu analiso essas coisas do governo e tal, eu vejo, eu entendo assim, as pessoas vivem em certas caixas ali, que às vezes não entendem toda a informação. E o Brasil é tão grande que não tem como se aplicar a mesma regra, por exemplo, para a pessoa que está vivendo aqui em São José dos Campos ou em São Paulo, para a pessoa que está vivendo lá no interiorzão ou num lugar que não tem nem acesso à água. Então, assim, as realidades são muito diferentes. Então, assim, a missão do governo é difícil, né? Que é conseguir criar uma regra única que atende todos, né? Então, eu acho que, assim, é uma coisa bem complicada. Eu respeito quem está lá fazendo, que eu entendo que está tentando fazer o seu melhor, né? E mesmo fazendo o melhor, vai ter pessoas que vão achar aquilo muito bom, que estão sendo beneficiadas de alguma forma, e tem pessoas que estão sendo prejudicadas e estão achando isso péssimo, horrível, né? Então, mas assim, a força das coisas, né, e de como elas acontecem, elas são muito maior que tudo, né? Então você imagina, deu fase vermelha aqui em São José, né? Aí o prefeito falou, não, vamos fazer então, fase vermelha, mas a multa é R$29, então quem quiser, certo, né? Então imagina, né? Você fala a multa é R$29, então dá pra abrir qualquer coisa, né? Vou pagar uma multa de R$29. Pô, numa chuva do caramba, o vento fechou tudo. Deu ser mais forte, né? Chegou aqui, detonou tudo, aqui né? No estúdio acabou tudo, né? Fechou tudo. Então, assim, mas enfim, passada de pano, hein? Passada de pano. Eu discordo de você e concordo pelo momento.
E eu acho que deveria ser feito um trabalho desse. Não, eu acho que a meta tem que ser aberta. Não, assim, eu acho que assim, beleza, eu acho que... Eu respeito, mas eu acho que respeito deveria ser também. feito um trabalho muito forte em cima do gol. Exatamente, eu acho que ele não tá fazendo o melhor dele. Eu acho que. Eu acho que falta muito pra ele fazer o melhor dele ainda. Acho que entendeu? eu acho E não que ele, o não governo ele, não, eu acho não que- só de São Paulo, acho que do Brasil todo. Não, no Brasil todo. É Brasil um... todo, acho que engloba todo mundo. Acho que se entra uma pessoa lá que quer fazer diferente, tem outros que não querem. É muito complicado a legislação no Brasil. Sabe o que eu acho? Política é política. Eu acho que tinha intervenção militar. Sabe o que eu acho? Política é política, é difícil. Colocando já até a questão do líder do futuro, é que as empresas hoje, elas colocam uma pessoa como líder, mas não fala qual que é realmente a função Isso, dela. é isso aí. Se você perguntar para um líder qual que é a sua função, aí ele vai falar assim, minha função, o que você está fazendo? Não, eu faço isso. Para ele é essa a função dele, porque a empresa não fez com que ele fosse um líder de verdade. Você pegou e falou assim, tá faltando um líder aqui, pega essa pessoa e coloca como líder lá. Pronto, não explica para ela qual é a função do líder, o que eu quero de você como um líder. É a mesma coisa do governo. Hoje o governo virou o quê? Virou emprego. Então a pessoa vai lá para ganhar dinheiro. Hoje. Ela vai lá para ganhar dinheiro, para fazer o básico. Ela tem, o que todo governo faz? Isso, aquilo. Tá? Vamos fazer projeto, isso, aquilo. Mas não pensa no global. Pensa, o que seria melhor para todo mundo? Então, o Brasil é uma empresa. O Brasil eu vejo como uma empresa. Cada governo é um gerente ali daquele país. Então todo mundo mexe a mesma cabeça, gente. Tem que pegar e conversar, falar a mesma língua e falar assim, o que é bom pra gente? Vamos fazer um plano de negócio aqui, vamos fazer uma estratégia de negócio. O que precisa para o Brasil melhorar? E não essa guerra política de falar assim, vou fazer isso aqui. Aí o outro fala assim, não, corta, não estou aprovado. O modelo que é aplicado no Brasil, eu concordo, é totalmente errado. Então você pega modelos de países onde o governo funciona, né? Sim. Não existe esse prestígio de você ser do Exatamente. governo. A palavra servir é muito mais forte do que muito mais simplesmente forte, o cargo, né? exatamente. Aqui não, aqui é Você dinheiro. pega países de primeiro mundo mesmo, né? Uma Dinamarca da vida e tal. Então, assim, você vê um político andando de ônibus, né? Então, assim, ele vai para trabalho todo dia, pega o metrô, pega o ônibus, vai lá, trabalha. O salário dele não é exorbitante comparado a um outro. Não tem benefícios depois, pós. Isso, né? Isso força quem está lá a querer servir Querer mesmo, servir. entendeu? É. Porque ele não está lá pelo dinheiro, não está lá pelo prestígio. Ele está lá porque ele quer ajudar o outro, ajudar o próximo, Quer ajudar o país a dele. comunidade, ajudar o Exatamente. país. Então, isso também só que assim, aí a gente tem leis, né? Tem toda uma parte que foi construída em todos esses anos que protegem cargos, né? Uhum. Então, assim, você não vai simplesmente pegar e demitir pessoas, né? Então, assim, é complicado. Não é complicado. Até chegar numa parte onde consiga equilibrar todas essas áreas, né? É um trabalho longo mesmo. Pessoal, tudo bem? Você está gostando aqui desse podcast? Então, se você quiser ouvir o resto dele, vai deixar aqui o link na descrição para você ouvir lá no Spotify. E até a próxima!